Mas, Carol, a minha equipe é super difícil de lidar. É só eu virar as costas que de 5 em 5 minutos aparece problema na UAM para resolver. É a cozinheira que troca o cardápio sem me avisar. É o utensílio que some de uma hora para outra, de um dia para o outro, e ninguém sabe onde foi parar. É um falando mal do trabalho do outro. Eu acho que é só mandando todo mundo embora para resolver essa situação de uma vez. O que eu faço? Tem uma frase muito famosa atribuída ao Ayrton Senna que diz assim: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. É, nutricionista. O dia a dia da líder da UAN é marcado por adversidades. Cada dia na UAN é um dia com muitas variáveis, com infinitas possibilidades de dar tudo certo e de dar tudo errado, não é? Quando os problemas começam a se acumular e as relações entre a equipe não fluem, é problema pipocando para tudo quanto é lado, bate um desânimo na líder. A ideia de trocar um colaborador parece atrativa, como se você apertasse um botão e tudo se resolvesse. Mas eu estou aqui para te dizer que essa não é a resposta para um problema que é muito mais profundo, mas que pode ser transformado. A troca de colaboradores pode parecer uma saída, mas pensa só, cada membro da sua equipe traz uma bagagem, uma mochilinha de conhecimentos, habilidades e uma experiência acumulada. Se você simplesmente substitui alguém, a história ela pode acabar se repetindo. Porque esse alguém novo que vai vir no lugar também vai vir com essa mochilinha. A verdadeira mudança vem de desenvolver a sua liderança e transformar o ambiente de trabalho. Existe o caso em que você precisa desligar? Existe. Mas até chegar lá, você já vai ter aplicado técnicas para concluir que realmente não dá mais. A verdadeira mudança vem de desenvolver a sua liderança e transformar o ambiente de trabalho, quando você investe no seu crescimento como líder. Como você está fazendo aqui agora assistindo esse vídeo. Quando você faz isso, você consegue mapear exatamente aonde está o nó que está embolando todo o processo da equipe. Mas é só com habilidade que você vai conseguir fazer isso. Quando você tiver a visão estratégica de líder, e isso é conhecimento. Conhecimento adquirido e aprendido. Você vai saber de onde que está vindo o problema. Será que é uma insatisfação geral? Será que um colaborador está contaminando o outro? Aquela história da laranja podre que contamina as laranjas sadias. Quando você investe no seu crescimento como líder, você consegue ter outro olhar sobre a sua equipe. E é esse outro olhar que eu quero que você comece a despertar assistindo aqui esse vídeo. Quando você investe no seu crescimento como líder e no desenvolvimento da sua equipe, você começa a criar um ambiente de outra cultura, de uma cultura de valorização e de crescimento profissional, de uma cultura de confiança. Isso faz com que os seus colaboradores se sintam mais seguros no papel que eles estão exercendo e contribuam com resultados positivos. Quando você aumenta a sua capacidade de liderar, você transforma a sua equipe e muda a dinâmica do trabalho. E todo mundo sai ganhando. É assim que você vai liderar sem medo a equipe da UAN e ser valorizada no mercado. Quando você se apropriar das ferramentas, das técnicas, do conhecimento sobre liderança, tudo vai fazer mais sentido na UAN. Imagina só uma pessoa que vai saltar de paraquedas pela primeira vez. Imagina o medo que isso não dá. Uma coisa assim paralisante, congelante. A pessoa às vezes nem dorme no dia anterior, de tanto medo, de tanta preocupação, de tanta ansiedade. Imagina só, essa pessoa ela tem que ter um preparo para o salto. Ela vai fazer um curso, um treinamento antes do salto. Ela tem que ter uma preparação da alimentação 24 horas antes do salto. Não pode ingerir determinados alimentos, determinadas bebidas. Essa pessoa precisa fazer esse treinamento porque ela precisa que as expectativas dela sejam alinhadas antes do salto.
Ela precisa ter uma noção do que ela vai esperar quando ela for saltar lá do avião. Imagina, ela precisa ter uma noção do que ela vai encontrar pela frente. Como que ela vai vestir aquela mochila com paraquedas? Como que ela vai se acoplar com o instrutor se for um salto duplo? Quanto tempo dura o salto? Quanto tempo dura para o avião subir? Qual é a altura? Não, melhor nem saber a altura, porque só de saber a altura já vai desistir. Ela precisa fazer um treinamento mínimo, com umas instruções para ela poder se preparar para saltar. Concorda? Normalmente, quanto menor conhecimento nós temos sobre algo, maior é o medo que a gente sente. Sendo assim, uma maneira de vencer o medo do salto do paraquedas é adquirindo o máximo de conhecimento sobre aquilo antes de saltar. E olha, é todo o preparo para uma média de 6 minutos de salto. Todo esse preparo, 6 minutos. Agora imagina uma nutricionista, líder de One, que vai liderar equipes por uma vida. Ela precisa de um preparo constante e consistente. Então, uma das maneiras de você liderar sem medo a equipe da One é conhecendo a sua equipe. Conhecer a equipe. Você precisa conhecer para perder o medo de se posicionar, de se comunicar, de saber como fazer isso com a sua equipe, com determinado cada colaborador. Só toma cuidado com uma coisa, porque conhecer a equipe, conhecer os colaboradores, não é se tornar amiga dos colaboradores. Querer ser amiga demais dos colaboradores da equipe da One pode prejudicar a sua liderança. Isso pode criar uma barreira para a sua liderança. Porque quando você busca mais intimidade do que o profissionalismo, pode ser difícil estabelecer limites claros. E isso pode levar a uma dinâmica onde a equipe não leva a sério as diretrizes de qualidade que você entrega para eles. E isso pode prejudicar a segurança alimentar. Essa aproximação excessiva, ela pode resultar numa perda de autoridade da sua parte e de respeito da sua equipe por você. Além disso, muita amizade pode dificultar a sua tomada de decisão diante de conflitos entre os membros da equipe, por exemplo. Pode prejudicar a sua imparcialidade. E mais uma vez eu vou falar de equilíbrio aqui. É fundamental para a líder equilibrar a sua relação com os seus colaboradores. O relacionamento ele deve ser amistoso, sim. Você deve mostrar preocupação, você deve escutar os seus colaboradores, você deve conversar com eles, mas tudo isso dentro de um clima amistoso. Mas tudo isso dentro de uma separação clara de papéis entre a líder e os liderados, para que você consiga lidar com a equipe da One. Conhecer a equipe vai muito além de saber o nome e toda a função de cada colaborador da sua One. A nutricionista líder preparada, em primeiro lugar, ela é observadora. Ela entende as sutilezas das interações entre os membros da sua equipe. Então ela observa, ela entende como eles se relacionam entre si, ela entende as habilidades, as motivações, as fraquezas de cada membro e os desafios que cada membro enfrenta. É por isso que é extremamente fundamental se apropriar da ferramenta certa de diagnóstico de equipe e fazer um diagnóstico sistemático da sua equipe da One, com todas as informações que você precisa, completinho. Assim você consegue mapear a sua equipe, mapear as interações,
as habilidades de cada um, as competências, as motivações. Um diagnóstico que proporciona essa visão completa envolve avaliar as competências técnicas de cada colaborador, as suas habilidades interpessoais, o nível de engajamento com as metas da UAM e a forma como eles se comunicam entre si. É fundamental identificar os pontos fortes de cada colaborador da UAM, assim como as áreas que precisam de desenvolvimento. Desse jeito, você lidera sem medo a sua equipe da UAM, porque a partir de um diagnóstico bem feito, você consegue criar relacionamentos, criar conexão com a sua equipe. E isso vai te deixar muito mais tranquila e segura para lidar com a sua equipe. Você cria essas conexões baseadas nos valores certos para que você consiga ter aquele limite que a gente falou antes entre o seu relacionamento com os seus colaboradores. E eles vejam você como a líder, te respeitem e confiem no seu trabalho.